Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora de oração. Sabemos que pedir e receber são ações que pertencem à relação de pai e filho, né? De sermos pais terrenos e, como no próprio ato de pedir e receber, o relacionamento entre o pai e filho, ele é consolidado, ele é adoçado, amadurecido, enriquecido. Os pais têm prazer e satisfação de dar a uma criança obediente aquilo que ela pede, aquilo que ela deseja. E o filho encontra sua riqueza no contínuo e amoroso dar dos pais. A oração afeta Deus mais poderosamente do que os próprios propósitos dele. A vontade, as palavras e os propósitos de Deus estão todos sujeitos a ser revisados quando a autoridade poderosa da oração entra em cena. Podemos ver como a oração é poderosa para Deus quando consideramos a forma com que ele prontamente deixa de lado seus próprios propósitos fixos e declarados em resposta à oração. O plano inteiro da salvação teria sido bloqueado se Jesus Cristo tivesse orado pedindo às 12 legiões de anjos que levassem pavor e ruína aos seus inimigos quando vieram prendê-lo. O jejum e as orações dos ninivitas mudaram os propósitos de Deus de destruir aquela cidade perversa depois que Jonas anunciara ao povo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E o povo se arrependeu. O povo atendeu aquela palavra, mesmo que contrariado o profeta. O Deus Todo-Poderoso está interessado na nossa oração. Ele deseja que oremos. Ele ordena que oremos e inspira a nossa oração através do Espírito Santo. Jesus Cristo nos céus está sempre orando à destra de Deus, falando com o Pai. A oração é sua lei e sua vida. O Espírito Santo nos ensina a orar e ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, como Paulo registra em Romanos 8:26. Tudo isso mostra a profunda preocupação de Deus com a oração. Ele desvenda muito afetuosamente como é vital para a sua obra nesse mundo e como as suas possibilidades têm largo alcance. A oração constitui o próprio centro do coração e da vontade de Deus em relação ao homem. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Foi o que Paulo registrou em 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18. A oração é a estrela polar ao redor da qual giram a alegria e as ações de graça. A oração é o coração que envia firmes e alegres pulsações a Deus por meio de alegres correntes de felicidade e ações de graça. Por meio da oração, o nome de Deus é santificado. Por meio da oração, o reino de Deus vem. Por meio da oração, seu reino é estabelecido em poder e avança com força conquistadora mais rapidamente do que a luz. Pela oração, a vontade de Deus é cumprida até que a terra se una com o céu em harmonia e beleza. Pela oração, o esforço diário é santificado e enriquecido, o perdão é assegurado e Satanás é derrotado. A oração diz respeito a Deus e diz respeito ao homem de todas as maneiras possíveis. Deus não tem nada bom demais que não possa dar em resposta à oração. Não há vingança tão terrível pronunciada por Deus que não se renda à oração. Não há justiça tão inflamada que não possa ser apagada pela oração. Tomemos o registro e a atitude do céu contra Saulo de Tarso. Essa atitude é mudada e o registro é apagado quando a condição surpreendente é anunciada: ele está orando. Olha só o que registra Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O covarde Jonas está vivo e em solo seco, com pouco gosto de mar e cheiro das algas enquanto ele ora,
do ventre da morte te socorri, porque ouvi o teu clamor, diz o texto em Jonas capítulo 2. As águas agitadas o envolveram, o abismo o cercou. Vamos ver o que nos diz o texto de Jonas capítulo 2. É interessante a gente observar aqui o profeta, quando na verdade a gente observa a contrariedade, né? Jonas capítulo 2, no verso 2, vai nos dizer exatamente: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouvistes a minha voz. Agora olha o que ele diz do 5 ao 7. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas me enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Ainda no verso 10 ele vai dizer: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. A oração tem em si a força de Deus. A oração pode conseguir qualquer coisa que pertence a Deus. Assim, a oração tem todos os apelos e reivindicações em nome de Jesus Cristo, e não há nada bom demais ou grande demais que Deus não possa conceder nesse nome. Precisamos ter em mente que não há teste mais garantido de fazer parte da família de Deus do que o da oração. Os filhos de Deus oram. Eles descansam nele para todas as coisas. Pedem tudo a Deus, qualquer coisa. A fé do filho no Pai é evidenciada pelos pedidos do filho. E é a resposta da oração que convence os homens não apenas de que há um Deus, mas que ele é um Deus que se importa com os homens e com os assuntos desse mundo. Orações respondidas trazem Deus para perto e asseguram ao homem a existência de um Pai. Orações respondidas são as credenciais do nosso relacionamento e nossa representação dele. Homens que não recebem respostas de oração de Deus não podem representar esse Deus. As possibilidades da oração se encontram na promessa ilimitada, na disposição e no poder de Deus de responder à oração, de responder a toda a oração, de responder a cada oração, de suprir plenamente a ilimitada necessidade do homem. Ninguém é tão necessitado como o homem, e ninguém é tão capaz e ansioso por suprir toda e qualquer necessidade como Deus. A pregação não deveria ser mais responsável por declarar e cumprir a vontade de Deus para a salvação de todos os homens do que deveriam as orações dos santos de Deus declarar as mesmas grandes verdades enquanto lutam nos quartos de oração por tal sublime fim. O coração de Deus está na salvação de todos os homens. Isso é do interesse de Deus. Ele assim declarou na morte do seu filho por uma voz inaudível, e cada movimento terreno em direção a esse fim agrada a Deus. Portanto, ele declara que as nossas orações pela salvação de todos os homens são agradáveis a seus olhos. A sublime e santa inspiração de agradar a Deus deveria sempre nos mover a orar por todos os homens. Deus foca o quarto de oração. E nada que façamos agrada mais a Ele do que as nossas orações ardentes e generosas por todos os homens. Trata-se da corporificação e do teste da nossa devoção à vontade de Deus e da nossa simpática lealdade para com Ele. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 1 Timóteo 2,13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O apóstolo Paulo não desce a um plano abaixo, mas ele insiste acerca da visão de ordem, de hierarquia, de condição. E primeiro e depois. Agora, interessante nós observarmos que Paulo nos desafia a orar e orar na necessidade pelos fatos mais exigentes. Jesus Cristo homem, Deus homem, a mais elevada ilustração da humanidade,
é o mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem divino, morreu por todos nós. A vida dele simplesmente é uma intercessão por todos os homens. Sua morte é uma oração por toda a criação. Na terra, Jesus Cristo não conheceu lei mais alta, serviço mais santo, vida mais divina do que implorar pelos homens. No céu, ele não conheceu estado mais real, assunto mais elevado do que interceder pelos homens. Na terra, ele viveu, ele orou e ele morreu pelos homens. Sua vida, sua morte e exaltação no céu, todos imploram pelo homem. Há algum serviço, um serviço mais elevado para os discípulos realizarem do que fazer o que o Senhor fez? Há uma ocupação mais sublime, mais honorável, mais divina do que orar pelos homens? Levar as suas aflições, os seus pecados e seus perigos diante de Deus, ser um com Cristo? Quebrar o jugo que os prende, o inferno que os agarra e elevá-los a uma vida eterna e imortal? Que possamos ser conhecidos como casa de oração. Esta casa será chamada casa de oração. Pai eterno, graças te damos pela tua palavra que nos guia a toda a verdade, que nos ensina, que nos desafia. Graças te damos pela tua palavra que nos instrui, nos leva a essa vida de oração. Ensina-nos mesmo, Pai, cada dia a orarmos, a desenvolvermos essa comunhão, a encontrarmos ao Senhor no lugar secreto. Capacita-nos para que tenhamos essa disciplina, esse hábito, essa prática da oração diária. Repreendemos todo ataque, toda fúria, todo cansaço, toda fadiga, toda sonolência, indolência, seja repreendida na hora da oração, seja repreendida na hora da devoção, na hora devocional da tua palavra. Soberano e eterno Deus, acha em nós, ó Pai, atalaias que se posicionem, que se coloquem verdadeiramente na brecha, orando, clamando, intercedendo, cumprindo o chamado do Senhor e alcançando esse desenvolvimento de comunhão, de relacionamento, de intimidade para contigo. Sê conosco, Senhor, livra-nos de toda apostasia, de todo esfriamento. Livra-nos, ó Pai, de toda apatia, de toda palavra contrária e que a cada dia nós venhamos exercitar essa prática. Desperta-nos para isso, Espírito Santo de Deus. Ensina-nos a orar e que possamos colocar em prática para que o nome do Senhor seja glorificado e venhamos a cada dia desenvolver esse relacionamento, comunhão e intimidade no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Aproveite agora os próximos 15 minutos para orar, para clamar, rasgar o seu coração, entrar no teu lugar secreto, fechar a porta do teu quarto e passar um tempo em oração, em clamor, em intercessão. Depois, separa 15 minutinhos para louvor e adoração e não se esqueça de 15 minutos de ações de graça. Vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena desenvolver um momento de comunhão, de relacionamento, de intimidade. Se você perdeu alguma das nossas devocionais, volta lá. No Facebook, você vai nos encontrar como Rede Global de Intercessores. Clica lá, curte lá, segue a nossa página e lá você tem todas essas devocionais. Se você não começou agora, ouça 2 por dia, né? A inédita e a 1, a inédita e a 2. Ou você pode entrar no nosso canal do youtube.com/torreforte. Ou também você pode entrar no meu blog, www.mentoreadospara-mentorear.com, sem BR. Ali você tem os pastorais, os boletins, as mensagens e também essas nossas devocionais. Coloque aqui os seus pedidos de oração e seus testemunhos também do que Deus tem feito com essa disciplina e essa prática de oração. Que diferença tem feito isso na tua vida? Essas nossas devocionais dessa semana, nós estamos extraindo desse livro aqui, A Realidade da Oração, de Edward MacKendree Bonds.
fantástico, toda a série de livro deles. Vale a pena você estar lendo o livro do Eduardo Bondes. Em nome de Jesus, até a próxima, estamos juntos.